Minha gente, olha, eu quero falar de assuntos que envolvem gravações daqui a pouquinho. Antes, quero só fazer um rápido comentário sobre a cólica do momento em Brasília, né, sobre a umbigocracia. Está lá a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional, a esplanada dos ministérios, o presidente da República, todo mundo às voltas com a discussão sobre as reformas. As mesmas reformas que pautaram, de certa maneira, a própria unção deste governo que aí está sob comando de Michel Temer. Desde o primeiro dia, e até mesmo antes da chegada efetiva de Temer à presidência da República formalmente, né? Porque ele ocupou um período da presidência em caráter provisório, em caráter, sei lá que nome tem, enquanto Dilma era julgada pelo Senado no processo do impeachment. Uma vez, de fato, entronizado na presidência da República, né, sagrado presidente da República efetivo com o impeachment, já antes disso, mas principalmente depois disso, o discurso do governo era de que sua razão de ser era uma reforma no país. Uma reforma baseada em várias reformas, da Previdência, trabalhista, tributária, política. Lembram? Este era o discurso, este era o propósito, este era o objetivo. Esta era a razão de ser da nova ordem. Pois bem, passados, sei lá, 2 anos, um ano e sei lá quanto, um ano e meio, nós estamos discutindo o quê? As reformas. Que estão em que ponto? 0. Muito blá, 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 muita discussão. Tivemos uma reforma trabalhista, preciso reconhecer isto. Essa venceu as resistências da oposição e foi aprovada. Os seus efeitos práticos, segundo os analistas, ainda não estão se fazendo sentir no mercado. Muitos dizem que vai ter um efeito positivo, porque desregulamentou um monte de coisa, diminuiu o peso dos sindicatos e tal sobre o processo negocial entre patrões e empregados, favoreceu a negociação direta, fez prevalecer o acordo direto sobre a legislação, etc. e tal. Muita gente mexeu aí com o negócio de terceirizados, de mão de obra temporária, fragmentação de férias, negociações e tal. Estão dizendo que isso simplificou, do ponto de vista da lei, né, das regras, a relação entre o trabalho e o capital, e que isso vai ter um impacto no mercado de trabalho. Não se pode dizer que as melhoras na taxa de emprego decorrem da reforma trabalhista. Essas pequenas melhoras que vemos acumulando aí nos últimos meses, porque, segundo os especialistas, a reforma trabalhista ainda não está produzindo efeitos práticos. Além do que, em relação a ela, há uma grande resistência de juízes do trabalho e também de fiscais do trabalho, que dizem lá, por razões dos seus umbigos também, que não vão aplicar as regras da nova reforma e tal, bababá. Enfim, o fato é que a reforma de fato aprovada é uma reforma que ainda não produz seus efeitos. E as demais? Bom, as demais não saíram do papel. Temos a reforma da Previdência, que está aí mobilizando discussões já há 2 anos, um ano e tanto, que já esteve presente. Outro dia estava vendo um vídeo de um debate, comentei com vocês aqui, de um debate presidencial não me lembro que ano foi, era o Lula, era o Caiado, era o Ciro Gomes, era um monte de candidato, e todos falaram da necessidade o Serra, e todos falaram da necessidade da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um assunto recorrente nas últimas, talvez, décadas, e a gente agora está olhando para ela como se ela fosse uma novidade. Essa necessidade surgiu de repente. A gente estava no ponto de ônibus, lá vê a reforma trabalhista, a reforma Previdência pela avenida. Não, ela é uma necessidade, segundo o entendimento de vários políticos, inclusive o próprio Lula, nesse debate, ele fala da necessidade de uma reforma da Previdência. Pois bem, esta reforma hoje está no foco das discussões em Brasília, com o seguinte toque, a seguinte pedra de toque. O Centrão, que é dono de uma quantidade expressiva de votos dentro da Câmara dos Deputados,
e é entendido como um grupo fisiológico, então o Partido Fisiológico Nacional é o Centrão. O negócio dele não é ideologia, não é negócio de futuro, não é negócio de solvência das contas públicas. Então não estão aí. O negócio dele é me dar o meu, quanto é, pagamento à vista. Se não me entregar agora, não tem, eu também não entrego a mercadoria. E assim vai a cada votação. O Centrão se posiciona em função de objetivos muito explícitos. Agora, o argumento do Centrão, não desprovido de lógica dentro da moral vigente em Brasília, é que se não derem ao Centrão ministérios que pertencem ao PSDB, se não houver uma reforma ministerial que dê cargos ao Centrão, eles não vão apoiar a reforma da Previdência. Essa é uma das pedras de toque do debate do momento. No outro lado, o PSDB, que sempre se posicionou até como linha de frente na necessidade das reformas, inclusive a da Previdência, já está roendo a corda, argumentando que não tem votos para aprovar a reforma da Previdência. E que não tendo votos para aprovar a reforma da Previdência, faça-se uma reforma que parece ter menos resistência no Congresso, que é a reforma tributária. Esta também muito importante, mas também que não saiu do papel até agora. Então você tem um partido que sempre pregou as reformas, dizendo que não vai dar para aprovar as reformas, porque não tem voto, uma base de apoio do governo, que é o Centrão, que sempre deu votos ao governo, mas dizendo que não vai dar enquanto o PSDB não ceder cargos para ele, Centrão, e o próprio núcleo do governo, o presidente da República, já admitindo o que me parece óbvio, apesar da irritação do ministro da Fazenda, de que, olha, a reforma mesmo não vai acontecer, se vier uma reforma aí mais ou menos a gente tem que aceitar, porque afinal de contas a decisão é do Congresso, eu, presidente da República, sou a favor da reforma, tenho pregado isso, mas não posso impor isso ao Congresso Nacional, a decisão é do Congresso, aí o Congresso diz que o presidente jogou a batata quente no colo dele, que na verdade não é ele que tem que resolver, é o presidente que tem que acertar apoios parlamentares e tal. E o resumo dessa história inteira é a seguinte: a gente está lidando com um Congresso Nacional onde a discussão em torno de um tema que pode ou não ser da relevância que dizem, eu não vou nem entrar no mérito. Se ele não tem a relevância que tem, que se jogue no lixo, que não se faça reforma nenhuma e diga-se, ó, atenção Brasil, o que estão dizendo aí que o país vai quebrar se não reformar a Previdência é mentira, e nós aqui na soberania da nossa função legislativa, jogamos esse argumento no lixo e vamos tocar a vida. Maravilha, as previdências estão inteiras, os estados estão inteiros, está todo mundo bem, não tem insolvência no horizonte, as pensões não vão ficar ameaçadas. Ótimo, joga a reforma da Previdência no lixo. Ou a Previdência é uma reforma necessária, vital, fundamental para o país não quebrar. E aí o PSDB, o Centrão e o Temer têm que aprovar a reforma, porque votos para isso eles têm. O surpreendente é que a discussão não caminha assentada sobre a necessidade ou desnecessidade do fato em si. Ela caminha em função de me dar o meu, me paga o meu, me arruma o cargo, me arruma o ministério, eu fico ou não fico de acordo com a minha conveniência eleitoral. O PSDB está jogando um papel assombrosamente hipócrita, né? Esteve na cama, na suruba do Jucá, até agora. Agora começa, nas palavras do príncipe Fernando Henrique Cardoso, a defender a necessidade de sair da cama, onde se lambuzou na suruba até agora, com 4 ministérios, porque sabe como é que é, a eleição está chegando aí, não vai pegar bem a gente aparecer com a roupa nesse estado toda amarfanhada e tal, diante do eleitorado. E esta é a discussão que predomina. É do jogo da eleição, é do jogo do cargo, é do jogo da conveniência, é do jogo do ministério, do tomar lá da cá, etc. e tal. E a discussão sobre o tema em si, se ele é relevante ou não, se o país vai quebrar ou não, não existe, não se dá. Quando a gente olha para isso, e aí a reforma tributária está aparecendo como uma alternativa para aprovarem alguma reforma. Parece que em relação à reforma tributária as resistências são menores. Seja como for, isso que a gente está vendo acontecer hoje em Brasília, com o caráter explícito da vilania da classe política brasileira, eles não têm escrúpulos, eles não têm vergonha. O PSDB não tem vergonha de dizer claramente
que estava na canoa até agora comendo as frutas e os peixes e agora vai sair, porque quando chegar no porto, aqui em outubro de 2018, tem gente esperando no porto que não vai achar legal ele ter vindo naquele barco. O Centrão não existe como força partidária, como força ideológica, programática, é um conglomerado de bandidos, de assaltantes, de bucaneiros, esperando o pagamento, o resgate para poder lidar com o refém, com a vítima, com o sequestrado de alguma maneira aceitável. E agora, o que é assombroso é que eles fazem isso à luz do dia. À luz do dia, não é que eles têm um certo escrúpulo, um certo constrangimento. Pô, uma velhinha lá em Taubaté pode ficar impressionada com esse tipo de pornografia em público e tal. Agora, para quem pensa que isso está restrito ao Congresso Nacional, a Casa Parlamentar Maior, vejam 2 episódios de ontem, que vieram a público no noticiário de ontem e de hoje. O primeiro deles, vocês vão ouvir aí, são gravações expostas no site do jornal O Globo, mostrando conversas de vereadores da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, sobre o que querem de um prefeito, um tal de Tricano, que também está afastado, Mário Tricano, que está afastado da prefeitura por processos, outros e tal, e eles negociando ali os termos de um eventual apoio para evitar o afastamento definitivo desse prefeito, se foi o que eu bem entendi. Seja lá qual for a situação, olhem os diálogos, olhem os termos em que a coisa é colocada e me digam se eles diferem dos termos colocados no plano federal no Congresso Nacional. Estamos falando da Prefeitura de Teresópolis. Solta o som aí. Essa Câmara é graneira. Tá ficando pesado pra mim. E no Gerson não sai barato. É meu marido tudo, mas ele não foi de graça. Se eu estou falando pra tu que eu tô tirando 5 mil aqui, eu tô brincando contigo. Eu estou tirando o meu salário e só. Mas todo mundo quer dinheiro. Por que tu não me dá uma subsecretaria, dá uma subsecretaria pra cada vereador e cada vereador faz o que quiser? Pronto, conversou, acabou. O Arley se foi segurando a onda com essa pancadaria toda, por quê? Porque ninguém sabe que era 20 conto, 15 conto. Qualquer vereador que ganhou essa eleição, eles velaram, investiram. Então ninguém tá aqui de graça não, meu filho. E ninguém defende ninguém de graça. Isso aí é uma vereadora dizendo que a Câmara é graneira, que ela quer dinheiro também, porque o marido dela custa caro. Cláudia Lauan. Eu quero grana, porque se não me der grana, o meu marido, como é que é o nome do marido? O secretário o chifrudo aí. Como é que é o nome do cara? O meu marido Gerson é caro. Ribeiro, ex-vereador. O Gerson é caro, o Gerson custa caro. Bota outra vez aí o comecinho da fala dela. Essa Câmara é graneira. Tá ficando pesado pra mim. E no Gerson não sai barato. O Gerson não sai barato. Tudo, mas ele não foi de graça. Ele não sai de graça. Eu tô tirando 5 mil aqui, eu tô brincando. Aí o outro mais na frente só, mas aí se der 10 pau, 20 pau e tal, a gente gastou dinheiro na eleição, tem que ter uma grana e tal, babá. Aí vocês vão dizer, bom, então nós temos um problema em Brasília e nós temos um problema em Teresópolis. Não. Também ontem no Jornal da Band, outro escândalo envolvendo prefeituras, com a peculiaridade de que é um conglomerado familiar. 3 prefeitos da Bahia, Cabralha, Porto Seguro e uma outra cidade, Eunápolis, eles são parentes. Na verdade é marido, mulher e cunhado. Olhem, foram afastados ontem dos seus cargos por envolvimento em... Dá o nome do mundo? Por favor. Então vamos lá. Prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, do PSD, que a gente vai ouvir já. De Eunápolis, o marido dela, José Robério Batista de Oliveira, também do PSD. E finalmente, da Prefeitura de Santa Cruz, Cabralha, é o irmão da Cláudia, o Agnello Santos, também do PSD. É o seguinte, foram afastados por movimentações criminosas, corrupção, envolvendo contratos de 200 milhões de reais. Estou falando de 3 pequenas prefeituras da Bahia, hein? Contratos de 200 milhões de reais. O que eles faziam? Como são consanguíneos, participava com empresa própria na concorrência do município do outro e vice-versa, tal, e iam ganhando as concorrências na base da fraude. Agora, olhem como é que essa prefeita se refere numa brincadeira que fez, sendo gravada por amigos, ao visitar uma área onde seria construída, nem sei se foi, uma ponte sobre um riacho lá, numa comunidade pobre da Bahia. Olha aí, ó. Comida
Dantas farem projeto para uma ponte que vai beneficiar aqui toda a comunidade. Uma ponte onde serão investidos 2 bilhões. 1 bilhão eu fico. 1 bilhão eu fico. 1 bilhão eu fico. É evidente que eu editei 1 bilhão eu fico, porque é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então é o seguinte, minha gente, poderíamos achar que a nossa tragédia, no que diz respeito à classe política, se esgotaria se o Congresso Nacional pegasse fogo com as portas trancadas. Lamento dizer que isso seria pouco, porque é a classe política brasileira inteira que está agindo com base nesse tipo de código. E cada vez de forma mais explícita. Os traficantes do Rio de Janeiro, que têm domínio territorial sobre centenas de comunidades na minha cidade amada, no Grande Rio, eles agora estão adotando a política de expandir territorialmente essas áreas. Então não ficam mais naqueles redutos onde a polícia não conseguia chegar por razões de terreno, de presença de civis, de ruelas por onde viaturas não passam, não. Eles não estão mais ficando ali, eles estão expandindo territorialmente os seus domínios. E áreas da cidade próximas a essas áreas que eles dominavam já estão sob domínio deles. No asfalto, no sinal de trânsito, no comércio, lá embaixo. Não tem, ali a polícia em tese poderia chegar, mas também já não chega, porque eles estabeleceram raízes ali. A comunidade tem que comprar gás na mão deles, água na mão deles, pagar pedágio, pagar segurança e tal. No asfalto, é exatamente o que a classe política brasileira está fazendo. Quanto é maior o nosso escândalo, quanto maior o nosso escândalo, maior a ousadia dessa gente. Isso que vocês ouviram aí, e isso que vocês estão assistindo no Congresso Nacional hoje, essa suruba, essa pouca vergonha, esse toma lá da cá, esse enfiar a mão no nosso bolso, não está se dando antes da Lava Jato, 4 anos atrás, 3 anos atrás. Não diz respeito a um passado que nós queremos esquecer, não está acontecendo hoje. Aconteceu ontem, vai acontecer amanhã. Tem muito mais coisa que precisa pegar fogo nesse país para melhorar, viu, gente? Vamos nessa.